copo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, em nome da Tinta da China, queria agradecer à Livraria da Travessa por nos receber. Continua a ser a melhor livraria de Lisboa, para mim, portanto é sempre um grande prazer estar aqui. Nós hoje estamos aqui com o Pedro Mexia a lançar poemas. O Pedro Mexia está com a Tinta da China, que vai fazer 20 anos para o ano, desde o primeiro momento. O Pedro, com o professor Espanha, apresentaram o livro do Rui Tavares, o pequeno livro do Grande Terremoto, em 2005. E foi aí que nos conhecemos. Depois, em 2006, ele fez o prefácio para o Dicionário do Diabo, do Beers. E a partir daí, a partir de 2007, começámos a trabalhar assiduamente. Já publicámos cerca de 15 livros, entre teatro, traduções, crónicas, poesia e diário. Este livro, posso contar que este livro... Não contaste tu, quanto não? Este livro deu algum trabalho. Foi um livro que, no ano passado, o Pedro me dizia, entretanto, eu publicámos os poemas escolhidos esgotaram. Eu disse: Pedro, não há poesia tua disponível, temos que publicar. E o Pedro disse: então vou fazer os poemas reunidos. Eu disse: ótimo. E passados uns tempos ele disse-me: tenho 10. E eu disse: eu não vou poder fazer um livro de poesia completo de 10, quando nos escolhidos, então pai, uns 100, tenho paciência, não, estou bem, 12. E portanto, depois de alguns tempos a passar, algumas discussões, lá chegámos a estes poemas reunidos, que é um livro que pessoalmente me deu muito gosto trabalhar com o Pedro. Pude abarcar muitas histórias e os livros todos. Portanto, escolheu de todos os livros anteriores, escolheu aqueles que querem que fique na obra. Portanto, os outros, sabem como é que são os poetas, não é? Os outros já não interessam. Portanto, entretanto, para além de nosso autor, o Pedro, desde 2020, dirige a Grande de Língua Portuguesa, a PAR Portugal, e desde 2013 dirige a coleção de poesia da Tinta da China, onde já publicámos cerca de 41 livros, está certo? São 42, eu sabia que ia falar. E que tem sido uma coleção que era muito arriscada. Na altura fomos sempre a medo, mas que eu acho que hoje em dia é uma coleção de referência na poesia contemporânea portuguesa. Portanto, tudo isto, como devem imaginar, é um grande prazer estar aqui ao lado do Pedro, e estar aqui também com o Fernando Pinto do Amaral, que mais uma vez nos brinda com a sua simpatia e disponibilidade para estar aqui. Foi a nossa primeira escolha para apresentar este livro e, portanto, é mesmo um grande prazer tê-lo aqui também. Vou passar então a palavra ao Fernando. Muito obrigado. Obrigado a todos por terem vindo, em meu nome e também do Pedro, obviamente. Eu vou tentar não vos maçar muito. Preparei uma apresentação aqui escrita à mão num caderninho, porque estou momentaneamente sem computador. Vou começar por dizer algumas coisas sobre a poesia do Pedro Mexia, que também conheço há muito tempo, há muitos anos. É para mim difícil falar da poesia dele e fácil ao mesmo tempo. Fácil, precisamente porque conheço o que ele escreve há muito tempo. Lembro-me de um dos primeiros livros, do Duplo Império, uma edição de autor, que já tem, enfim, há alguns anos. Esse é de 99, é dos últimos, mesmo da viragem do século, é de 99. Portanto, já estamos a falar há algum tempo.
E difícil, porque também tenho algum receio que essa proximidade me leve a leituras que pudessem ser demasiado particulares, demasiado específicas e que depois deixassem de interessar ou deixem de interessar a maioria dos leitores. Vou tentar que assim não seja, mas não é fácil. Este livro é um objeto muito especial, já falamos aqui disso. Ele assume a forma de uma antologia pessoal, uma antologia organizada pelo próprio autor, é no fundo uma reorganização da obra, acrescentando alguns poemas inéditos. É importante dizer isto, mesmo quem, os fãs mais fervorosos do Pedro Mexia, que têm todos os seus livros, colecionam todos os seus livros, mesmo assim terão de ficar com este livro, porque há aqui poemas inéditos que não aparecem em mais livro nenhum, aviso já. E no final mesmo vou ler um deles, um desses poemas inéditos, Quanto da Vida Fugiu, que eu acho que é um dos melhores poemas deste livro e do Pedro, e é um poema inédito. Mas isto significa que depois acabam por ser partes temáticas, por vezes com uma vertente até biográfica, e isso é muito interessante. Um dia, que eu espero seja daqui a bastantes anos, se alguém fizer a biografia do Pedro, mas bastantes anos, uma biografia, enfim, espero que... mas essa é a escolha destas partes, porquê estes poemas nesta parte, porquê este título, etc. Eu estou a imaginar o Pedro nesses dilemas, espera lá, este não entra. Mas depois, não, este tem de entrar, mas espera, vai para esta parte, tem mais a ver com a figueira, não, mas ao mesmo tempo, não, vai para aqui, que são poemas, não. E neste sentido, eu acho que foi realmente, deve ter sido uma tarefa, eu acho fascinante, eu acho que é fascinante, e nesse sentido, um bom exemplo dessas sequências, digamos, porque os títulos são muito importantes nestas sequências. É uma sequência intitulada Tipografia Lausanense. A tipografia lausanense é uma tipografia conhecida, que aliás é uma excelente gráfica, que faz belos livros, mas os poemas desta sequência são alusivos a um caudal de memórias pessoais ligadas a Lausanne e à sua região, que de certo modo, neste sentido, sendo a Lausanne o centro, esta região inclui Coimbra. Mas Coimbra, aqui, tal como o Jacques Brel nos diz numa canção em que diz que Londres é um arrabalde de Bruges, Londres n'est plus qu'un faubourg de Bruges, não sei se se lembram dessa canção. Aqui também Coimbra é quase um lugar dos arredores da Lausanne. A Lausanne é mais importante aqui do que Coimbra do ponto de vista afetivo, do ponto de vista poético, etc. Claro que há muita coisa aqui, há a Lausanne, há a Coimbra, há Lisboa, há toda uma sequência dedicada a Lisboa. Haverá também a Figueira da Foz, à qual eu voltarei, que é evocada várias vezes, em particular num poema que depois veremos, que fala de 1980, a infância do Pedro, a infância do poeta, porque ele teria 7, 8, 9 anos, no início dos anos 80, mas também num extenso poema, e aqui eu começo por ler este poema, porque já dá um bocadinho, é um poema longo, não se aflijam que eu não vou ler todo, vou ler o início, em que descreve um retrato de dois tios do poeta, cerca de 1930, portanto, na Figueira. Estamos a imaginar a Figueira dos Sinais de Fogo de Jorge de Sena. Para quem conhece o livro, é aquela Figueira dos anos 30, onde havia, claro, muitos turistas portugueses e veraneantes, nem se chamaria turistas, veraneantes portugueses da zona centro, mas também muitos espanhóis. Mas aqui são os dois tios do Pedro. Figueira da Foz, 1930, as famílias a banhos. Numa pacateza ingênua, burguesa, com todo o tempo do mundo, as sombrinhas, a bolacha americana, todos os rumores muito distantes. O retrato tem o tom sépia dos retratos de então. Os irmãos olham para a câmara, sentados numa toalha, não riem, estão à sombra do chapéu. O fotógrafo, certamente, faz gestos, diz coisas, mas isso está para lá da fotografia e nunca se há de saber. Este é o tempo da revelação, como se os meus tios tivessem estado todos estes anos numa câmara escura, na sua tranquila alegria de 1930, para serem vistos por mim agora, sentados ao sol da figueira, onde me lembro de estar sentado também. O retrato está pendurado na parede, porque é feito da mesma matéria que a parede, e esboroa-se de pó e cal como a parede. Uma imagem como esta serve
serve-me para introduzir aquele que, quanto a mim, é o grande tema da poesia do Pedro Mexia, que neste livro ressalta particularmente, que é o tempo. A passagem do tempo, os sinais, os efeitos, os sinais que o tempo deixa nas coisas e nos seres, nas pessoas, nos seus objetos, que podem ser tão triviais como as roupas de inverno, que antes guardávamos em arcas, naqueles gestos sazonais que nos lembravam essa espécie de passagem e nos reconciliavam com o ritmo das estações. Esse inverno e as nossas roupas, quem as usará agora? Talvez a geração seguinte ou o fundo de uma arca. Assim, tudo isso a que chamamos o passado é o grande reservatório de imagens, por vezes muito fluidas, outras vezes são cenas completas com personagens lá dentro, etc., mas afloram à escrita do Pedro Mexia como vestígios de um tempo mais real, mais vivo, mais intenso do que o atual. Isso é que é curioso, pelo menos a mim deu-me essa sensação. Eu estava a ler o livro e há aqui imagens e há mesmo cenas no sentido teatral, ou seja, com personagens, com acontecimentos lá no poema, que me pareceram mais vívidos, mais intensos, comparados com aquilo que é o retrato da época atual. As evocações da infância, as revoadas de primos, definidos como bando de irmãos, dão a esta poesia um sentido de fraternidade humana que eu acho que é notável, que o Pedro não sublinha muito, porque está aqui um bocadinho sempre em voz baixa, está sempre um bocadinho subentendida, mas há um poeta de que eu gostava muito, que já não está entre nós, mas que também foi importante para ele, e que aqui se nota às vezes que é esse tom familiar, mas discreto, sóbrio. Eu não quero mostrar isto, mas isto é assim, eu lembro, que é o António Osório. O António Osório era um poeta que também falava muito, por vezes, de pequenas cenas familiares, que, no entanto, onde nós estaríamos à espera daquela efusão e daquela... Não, há ali uma sobriedade e uma tentativa quase de... Não é rasurar, mas aquilo está ali, mas fica ali. Não vamos agora pôr... E isso, de qualquer modo, transmite a mim, configura uma umidade do ouro, entretanto perdida. Aqui, para mim, este foi um dos pontos fundamentais para este livro do Pedro Mexia, ou seja, há a ideia de qualquer coisa que existiu e que de alguma maneira se perdeu, se esboroou, decadente. Há uma decadência, para mim há uma sensação de decadência. Se calhar estou a ser influenciado pela minha própria leitura e pela minha subjetividade, mas esse sentimento de perda difunde-se em todo o livro, por todo o livro, como se tal perda simbolizasse até um destino que o poeta tem de cumprir, um destino de fantasmagoria ou de decadência. Vou só citar de um breve poema, não vou ler o poema todo, mas aliás isto é uma coisa muito rápida, portanto é mesmo um poemento. O Pedro Mexia, como sabem, um dos atrativos do Pedro Mexia é ter poemas muito breves, epigramáticos. Todas as casas têm fantasmas. As casas velhas têm fantasmas velhos. E os fantasmas dos mortos são os vivos. Talvez como antídoto, nem sempre eficaz, para esta melancolia, existe no Pedro uma atenção dispersa pelos múltiplos elementos de um cotidiano captado a cada momento, que aliás ele próprio confessa e que nos comprova na sua nota final. Ele diz uma coisa muito engraçada na nota final, mas que é real no caso dele. Agora estou a citá-lo, preciso de experiências e de exemplos e uso todos aqueles que se me apresentam. Fim de citação. Neste sentido, os poemas de Pedro Mexia fogem, em geral, da abstração. Não gostam do abstrato, seguem muito a lição do Nemésio. Falei aqui do António Osório, mas há aqui um outro poeta importante para o Pedro Mexia, que é o Nemésio. O Nemésio tem um poema de que eu gosto muito, que é a arte poética dele, que é Poesia e Abstrato, não. E, de facto, o Pedro Mexia normalmente agarra-se a qualquer coisa de concreto. Não encontramos com frequência poemas, enfim, só sobre a razão, sobre Deus, sobre o além, como Monteiro de Cantal, nada disso, não. É sempre, ele pode depois refletir sobre o além, sobre a razão, mas parte do copo d'água, ou de um objeto, de uma flor, de qualquer coisa. Neste caso, um exemplo muito típico e que eu acho interessa às pessoas, aqui estou obviamente a saber que estou numa apresentação, portanto este poema é muito friendly para o leitor, é aquele poema Café, que é um poema que eu acho que se lê aqui muito bem e adoro o último verso depois, sobre o qual ainda falarei. Café. Café, Arca de Noé, do bairro. Habitual, o mesmo pastel e um aceno de cabeça. Café da nossa cafeína, do Bruá, passou mais um ano, desconhecidos discutem Husserl ou os penaltis. Neste último verso, Husserl ou os penaltis
identificamos duas referências culturais, no sentido lato, são referências culturais, sem dúvida, de alcance muito diferente, já que haverá neste mundo mais pessoas capazes de discutir penaltis do que os meandros da filosofia husserliana. No entanto, este contraste é revelador também da demarche do Pedro, porque funciona como um nivelamento, tendo em conta que num café de Lisboa, temas como o futebol ou a filosofia são plausíveis como tópicos de discussão, à flor do tal real cotidiano que o Pedro Mexia observa sempre discretamente, mas observa-o. Como já disse há pouco, o seu estilo é contido, sóbrio, discreto, sem grandes efusões líricas ou exuberâncias dramáticas que exprimissem, digamos, o mais importante aqui é aceitarmos a dimensão do tempo que passa e, tal como as persianas de certos prédios abandonados, que acabam por nos pedir o quê? Alguma indiferença, no fundo. E eu vou ler este poema, que também dá o tom a todo um leitmotiv do livro, o tal do tempo, da decadência, etc., que é o poema Abandono. Têm décadas as persianas dos prédios semi-devolutos que me veem regressar a casa, fechadas quase até ao fundo, mas com detritos visíveis ao princípio do negrume. Por exemplo, um guarda-chuva desfeito, jornais desfolhados. Escuras de sujidade e abandono, já viram passar tantas gerações e circunstâncias que quase me pedem para que saiba ver, como elas, a nenhuma importância dos mortais eventos da semana. Este poema sobre as persianas que estão ali há décadas naqueles prédios é fundamental contrastando com os eventos da semana, porque nós damos uma importância aos eventos da semana completamente desproporcionada, e o Pedro faz parte de um programa em que comenta eventos da semana, e que de facto, passado, eu ia dizer um ano, mas nem é um ano, às vezes 6 meses depois, vemos que aqueles eventos não tiveram assim tanta importância como lhes dávamos naquele momento. Nesse sentido, há uma sabedoria na poesia do Pedro, sim, e chamo a atenção para duas sequências que me marcaram especialmente. Uma ainda é influenciada, se calhar, pelo tempo que vivemos agora, estamos no início de setembro e as férias estão a acabaram agora, eu ainda estou assim semiférias, e nesse sentido, que é Dias de Agosto, a sequência Dias de Agosto e a sequência Verdadeira Herança, com a qual depois terminarei, ou irei mais perto já do fim. A primeira, de facto, tem a ver com os verões, em particular com os agostos passados na Figueira da Foz, em férias infantis, juvenis, adolescentes, como queiram, mesmo adultas, num ambiente balnear em que o convívio com a família e os amigos alterna com momentos mais introspectivos. A poesia do Pedro nunca deixa de ser uma poesia introspectiva, introvertida, de alguém que tem aquele lado social, mas que depois, no fundo, é sempre ali aquele introvertido que está ali, que tem aquele momento que é esse momento. E aqui, de facto, neste caso, destaco dois poemas que qualquer pessoa que conheça a Figueira há de se lembrar. Não são muito longos, são muito breves e ficam aqui como uma espécie também de gosto por esse ambiente que é absolutamente indescritível. E se não conhecem, vale realmente muito a pena. Um deles é a Bola Nívea, que é aquele símbolo absolutamente, e que é maravilhoso porque tem muito a ver com a idade, com o tempo em que isto... eu só consigo mesmo ler. Bola Nívea, centro do mundo, lugar de encontro, monumento aos vivos, ídolo a quem perguntávamos como se vivia no futuro. E depois, o poema Tabuinhas, que é maravilhoso para quem conhece aquelas tabuinhas. Era e ainda é 1 quilómetro de tabuinhas. Íamos a meio da manhã até aos toldos. A meio da tarde voltávamos. Entretanto, alguma coisa aconteceu. Houve quem fosse e não regressou. Esperaremos 20 minutos, não mais. Este poema, eu tentei escolher poemas que de alguma maneira resumissem ou condensassem todo o Pedro Mexia, porque aqui neste breve poema está muita coisa do Pedro Mexia, incluindo a tal melancólica última parte, não é? Tinha de ser. Quanto à segunda sequência, Verdadeira Herança, mereceu já uma edição em livro, numa tiragem reduzida, com a qual alguns de nós fomos contemplados, e é provavelmente a mais biográfica deste conjunto. Revisita a memória do pai de Pedro numa rede afetiva que é feita de retratos ora mais íntimos, chega ao pormenor da poltrona, do sofá, da cadeira marcada pelo corpo do pai, ora mais públicos, evidentemente,
não hesitando em oferecer-nos no meio disso, e eu saliento esse, não vou desenvolver muito, mas que é realmente um aforismo do Pedro que eu acho que é daqueles que vão ficar. Temos de ter algum cuidado com os aforismos, todos nós, como é lógico, mas há aforismos que de facto valem a pena. E este está num poemeto, num poema brevíssimo do Pedro, mas que é muito verdade e que aliás depois deu título a essa sequência, que é isto. Fiquem a pensar nisto, fiquem só a pensar nisto. Que é, a verdadeira herança é de quem a dá. De quem a dá, não é de quem a recebe, é de quem a dá. Ainda neste grupo, também não resisto, já que eu próprio tive uma Hermes, ainda lá está, esse verde voga. A Hermes era uma máquina de escrever, para os mais jovens não sabem o que é, máquinas de escrever, estou a falar de máquinas de escrever, aquele objeto estranho, obsoleto. Aqui vou ler na íntegra, porque eu acho que o poema é magnífico e gosto, e pude conectar, como se diz agora, it's relatable, não é? Em relação a mim eu pude, digamos, rever-me um bocadinho aqui na Hermes, que já não uso, evidentemente. Mas ainda por cima, nem de propósito, eu estava a ler estes poemas em que falas da Hermes e eu estava sem computador e estou naquelas fases em que estou a arranjar um computador, portanto, fiz esta apresentação à mão e, portanto, são questões importantes, de facto, e há toda uma espécie de mitologia privada e até pública em escritórios e assim, basta lembrarmos do Pessoa, meu Deus, com máquinas de escrever. A máquina de escrever é um objeto fundamental na literatura do século XX e XXI, pelos vistos, ainda. E ainda é. Mas de outra maneira, como é óbvio, aqui com um lado muito mais de memória. Hermes imaginava que em todas as casas havia uma, tão evidente como o frigorífico, a televisão. O meu pai escrevia em futuras azuis, caligrafia pequenina, legível quase até ao fim, e numa Hermes, o mensageiro. Um barulho bom, lembro-me, o mecanismo, a impressão doméstica, as mãos, às vezes sujas, nas suas mãos tão limpas. Objeto, percussão, ofício, pai. O que se extingue ou se transmite. Máquina do mundo, arcaica, futura. Isto é um belíssimo poema, e mais uma vez neste poema está condensado um bocadinho todo o Pedro, porque também não é só o passado, é arcaica, futura. Estou quase a terminar, em todo o caso sirvo-me deste título, Verdadeira Herança, para voltar, e estou mesmo a terminar, 2, 3 minutos, 5 minutos acabo, para voltar ao tempo e aos efeitos que o tempo tem sobre nós, no que somos, no que sabemos, no que sentimos, e no que pensamos de diferente por causa desse tempo ter passado por nós. Ou seja, perguntas, será que mudamos assim tanto com o tempo? E as emoções, será que mudam com o tempo? Ou são hoje praticamente as mesmas que sentíamos ao escutarmos aquelas más canções de que ele fala num poema, as canções que nos ficavam no ouvido, mas que são más canções musicalmente, são estrolarosa, aquilo não tem, musicalmente é fraco. Há um poema chamado assim, Más Canções, mas ficam ali, que o diabo está ali. E a emoção mudou, ou no fundo, se formos ver a própria emoção que nos faz, não será muito parecida ainda, não sei. Eu não sei responder a estas perguntas, mas sei que a poesia do Pedro Mexia me leva a fazê-las. É o tipo de perguntas que nós fazemos quando lemos estes poemas, Bárbara. Pelo menos a mim aconteceu-me também, pronto, também já não tenho 20 anos. É natural que isto suceda a pessoas que já tiveram uma série de emoções ao longo da vida e diferentes com o tempo. Fala-nos de um tempo em que alguma coisa se perdeu, em que talvez nós nos tenhamos perdido um bocadinho de nós próprios, como legatários de uma herança que incorporámos no melhor e no pior de nós e que agora imaginamos ou estamos a tentar transmitir às ditas gerações vindouras. Com ou sem muito êxito, veremos. As tais ditas gerações vindouras, entre aspas, surgem aqui neste livro, pelo menos uma vez, e esta é uma poesia que pode ser lida no futuro, mesmo que tantas vezes nos fale do passado. Já no fim, ocupo-vos então com um poema inédito deste livro que eu acho que resume bastante o espírito, não apenas do livro, mas também desta fase histórica em que vivemos, das idades em que vivemos, porque o Pedro está, sendo dos anos 70, está no seu 50, nessa fase, que é uma fase já de balanços, e que é um poema inédito. Eu queria, apesar de tudo, terminar com um poema inédito, que acho que os poemas inéditos aqui são importantes e são bons, e é um poema muito em que é citado o Philip Larkin. Eu aqui até era para citar o Larkin noutro sentido, mas depois achei que era um bocadinho demais.
que é aquele poema do Larkin, em que ele diz, mas a época atual, eu quando olho à minha volta, estou tão, sinceramente, acho, é aquele último verso do Larkin horrível, horrível do ponto de vista social, que é all we can have hope to live them now is money. Ou seja, já não há mais nada, não há valores, só há dinheiro, só não há mais nada. E esse lado um bocadinho conservador ou reacionário do Larkin, às vezes, de facto, também me puxa, enfim, vamos ler este poema. Sobretudo na medida em que tudo é fungível em dinheiro, não há mais nada senão o dinheiro. E isso é qualquer coisa que não vem diretamente, por isso eu não citei, estou a citar aqui agora. Aqui vem este, é um poema belíssimo do Pedro, em relação, mais uma vez, desculpem a insistência no tema, mas é o tema grande do livro, que é o tempo, a passagem do tempo, e depois vou terminar. Chama-se Quanto de Vida Fugiu. Leio com lápis um Larkin de alfarrabista. Only a numbness registers the shock. O choque dormente de quem percebeu how much had gone of life. E é aqui, obviamente, que se inspira o título. How much had gone of life. Quanto da vida fugiu. Como assim? Já tanto? Vejo então uma nota ao virar a página. Não é minha nem se entende. E quem escreveu rasurou-a. Talvez o vendedor. Primeira edição, 1964, cansado, sem sobrecapa. Deixando uma mancha suja de pálido carvão, meditação ilegível, junto aos versos, a vida é medo e tédio. First boredom, then fear. A vida esvai-se, quer a usemos ou não, como um velho alfarrábio. It goes. Obrigado.